Eu tenho alguns lances assim de que. A camisa do Adriano. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. A letra é minha. A frase é dele. Mas a letra é minha. Ele pensou, mas quem executou foi tu. Caraca, que maneiro, Aquela cara. frase é dele. Ele chegou e pediu pra... Como é que foi? Ele chegou e falou assim... Ele tava no vestiário. Tomei a dura do Isaías por causa disso. Isso antes do jogo? Ele chegou. Aí tava eu e Giga, que a gente pegava eles pra fazer alguma movimentação assim no... Aquela salinha de aquecimento que tinha ali, antes. A gente movimentava eles ali e tal. Ele chegou com a camisa ali e falou assim... Quem tem a letra bonita aí? Aí o Giga falou assim... Ah, o Fera. Aí ele falou, eu falei assim... O que foi? Aí ele, escreve aí. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Aí nisso tá vindo Isaías. Ó! Ele vai tomar cartão! Ele vai tomar cartão! Não! Eu falei, ó, ele que pediu pra escrever, cara. Que ele vai fazer? Fala com ele aí, não é comigo. Aí ele, não, já falei, vai tomar cartão! Falei, professor, ele que pediu aí. Ele que pediu aí. Mas aí a letra é minha. Aquela letra ali é minha. Boa. Joel falou pra gente não brigar com o craque. Eu ainda não tinha tido esse ensinamento. Ainda não tinha tido esse ensinamento com o Joel, mas assim, é outro cara também, o Adriano. Que, pô, ele saiu do Flamengo na primeira vez pra ir pra Itália. E aí ele ficou um tempo treinando afastado. Treinava só eu e ele. E 10 cones, que era o que dava pra gente ali. Aí o Denis deixava as águas ali pra gente. E a gente ficava ali, eu, ele, 10 bolas e tal, e até ele ir pra Itália. Ele ficou assim, sei lá, alguns dias. Não chegou a ficar meses, não, mas alguns dias. E aí ele foi. Quando ele volta em 2009, e aí eu lembro, assim, a gente tava na porta da Gávea, assim, ele, pô, lembra, fera? Tava nós dois aqui treinando separado, agora eu volto aqui, o imperador, né, cara? Como é que são as coisas, né? O tempo... Muda, né? Porque ele saiu, ele era um garoto, ele era uma promessa, um potencial absurdo, mas ele ainda não era o imperador. Ele saiu com 18 anos, pô. Ele saiu com 18 pra 19 anos. Então, e quando ele volta, ele já volta com um tamanho absurdo. Ele volta o imperador, ele volta... Só que quando ele saiu o garoto, ele ainda não tinha aquele peso que ele volta. E quando ele volta um absurdo, né, cara? Não, e volta diferente também fisicamente. Não, tudo. Cara? Como pessoa, ele volta experiente, ele volta... Tanto é que numa das nossas reuniões de... Aquele negócio de... Tava brigando pra não cair, né? Porque a gente, na primeira fase de 2009, a gente tava brigando pra não cair. E chegou uma época que todo mundo até ficou, pô, será que vai? Será que não vai? E aí, numa das reuniões, ele fala, pô, eu sou... Adriano Imperador, eu sou considerado um imperador, não posso vir pra cá pra brigar pra não cair, eu não posso ficar aqui brigando por coisas pequenas, isso aqui é Flamengo, pô, a gente tem que pensar grande, é no mínimo chegar na Libertadores e brigar pelo título, não pode ficar brigando aqui na parte de baixo. E aí todo mundo, porra, dá aquele ânimo assim, sabe quando tu fala assim, pô, é isso, cara, dá. E ele era um cara que não falava muito, né? E ele, pô, quando puxou isso, assim, foi um momento de virada de chave da gente, assim. E a gente, a partir dali, coincidência ou não, a gente não perde mais. A gente passa a empatar, ganhar, até que a gente perde pro Barueri, que foi a nossa única derrota na sequência, depois que a gente passa a ganhar ali. A gente ganha, empata, aí perde pro Barueri e depois só ganha, empata. Se a gente não perde pro Barueri, a gente ia terminar o segundo turno invicto. Ia passar um turno invicto. Só que a gente perdeu pro Barueri. Pode ver aí. Se a gente não perde pro Barueri, a gente já foi todos os jogos do segundo turno de forma invicta. Ia ganhar e empatar. Caraca, maluco. E assim, essa parada... Eu não sei se alguém já falou isso, mas... Você tem ideia de se... Você falou que esse dia foi o dia da virada de chave, porque o Adriano é um cara que não fala muito, e quando ele falou... Pra mim, né? Pode ter tido outras pra outros caras. Não, assim. não, eu já ouvi alguém falar isso também, mas quando ele fala... Quando um cara desse tamanho, que não fala muito, fala, todo mundo escuta. Sim, mas o Adriano, cara, assim, ele não era de falar muito, mas ele sempre falava nos momentos certos, cara. Pô, isso é importante. Ele era um cara, assim, que... Eu lembro dessa fala dele, eu lembro de algumas falas dele na boca do túnel, eu lembro de algumas falas dele em treino. E assim, ele era um cara assim que ele era de pouca fala, mas as falas dele sempre foram muito importantes. Nos momentos chave, ele falava. Nos momentos decisivos, ele aparecia.
Nos momentos importantes, ele estava lá. Então, assim, a importância dele era gigantesca por isso. Porque ele não era o cara do 1-0 só. Ele era do gol decisivo, do gol importante, do lance. E, assim, tinha jogadas dentro do campo que, às vezes, você via, assim, o Adriano... ele era um atacante que não ajudava. Quando o bicho estava pegando, ele sentia que o jogo estava pegando, ele voltava, dava carrinho, ajudava, marcava. Quando o jogo estava tranquilo para ele, ele também segurava. Mas quando estava difícil, várias vezes ele dava expor, brigava, reclamava e chamava o grupo, e o grupo respondia porque ele era o líder. Ele não era o líder de faixa, mas ele era o líder de representatividade. Ele era um cara importante para nós. Tanto é que ele foi o artilheiro do campeonato, 18 gols junto com o Tardelli, e foi campeão, melhor jogador do campeonato. E eu acho, não sei se dentro do Flamengo, se aquele não foi o melhor ano dele dentro do Flamengo em termos de representatividade. De performance. De performance, dele ter sido realmente decisivo, sei lá, eu não sei. Aí poucos caras foram como ele e ganharam. Sim, teve muito cara que chamou a responsa, que foi líder técnico, caramba, mas... Em 2009? Não, em qualquer fase da história, né? Só que nesse ele assumiu e ganhou, né? Sim, cara, ele foi o protagonista. A gente sabia. A gente ia pro jogo assim, a gente sabia que ia ganhar o jogo. A gente não ia pro estádio sabendo assim, pô... Cara, eu fui pro... teve um jogo contra o Palmeiras, no Palestra ainda. Não era Allianz, era Palestra. Eu lembro disso. O Pet faz 2 gols. Cara, era muito difícil o Palmeiras. Era o Muricy, se eu não me engano, era o Wagner Love no Palmeiras. Era um time bom pra caramba. Mas sabe quando tu vai assim e fala assim, a gente vai ganhar? Era o líder na época do campeonato, não era? Era o líder, 14 pontos na frente da gente. Caralho, isso é louco. E eu olhei assim pro Palmeiras e falei assim, cara, a gente vai ganhar. Eu sabia que a gente ia ganhar. E assim, tu ia com tranquilidade, não assim, não era soberba de nada não, era assim, tu falava assim, eu confiava tanto nos caras. E eu olhava pra eles e via eles tão confiantes que eu falava assim, não tem como perder. A gente vai ganhar. E a gente ia lá e ganhava. Ia pro outro jogo, eu olhava a mesma coisa, eu falei, pô, a gente vai ganhar. Aí eu olhava pro outro jogo, a gente vai ganhar. E no final, depois assim, em conversas paralelas, com o Williams, com o Toró, com o Léo, a gente depois viu que era isso. Eles também sentiam, eles olhavam um pro outro e falavam, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Pô, tô confiante, eu tô bem, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem, a gente vai ganhar, todo mundo. E no final a gente, pô, tinha a nossa música no ônibus, que era tradição. Tinha a música da preleção. Qual era a música do ônibus? O ritmo que eles queriam era funk. E aí tinha que ter o funk lá. Aí, dependendo do momento, não lembro que música que era do momento. Tá bom. Mas era funk. E ao mesmo tempo, na preleção, tinha o louvor que tocava no louvor da preleção. A gente tem que agradar todo mundo. Entendeu? Então a gente tinha na preleção. Toda preleção eu fazia uma edição de melhores momentos do grupo. Ah, legal isso. Então tinha a música, que era a mesma sempre, que eles que escolheram essa aqui, gostamos e tal, e seguiu. E eu só mudava os lances, porque cada jogo era uma história. Aí era o Bruno, era o Léo, era o Juan e tal, botava outros que não jogavam também, não eram titulares, mas jogaram no jogo passado e tal, entraram no jogo. E todo jogo ia aparecendo os caras, eles iam se vendo e tinha aquela expectativa do cara se ver. Então tinha a preleção, o Andrade fazia, acabava a parte do Andrade, eles não levantavam, não tinha aquele negócio do vamos. Não, eles ficavam esperando. Aí botava o vídeo, eles se viam, acabava, o Andrade falava, agora vamos embora. E aí a gente levantava. Que parada maneira, cara. E só coisa boa, né? Não, só lance maneiro bom, deles. Só lance bom. Lance maneiro deles. Cara, que coisa legal, porque tu ativa o teu cérebro, né, cara? A ver aquilo lá, refazer. Marcelo, quem era o treinador que saiu antes para o Andrade assumir? O Cuca. O Cuca saiu e o Andrade assumiu. Como é que foi essa parada? O Andrade falou, vou assumir a história que os jogadores pediram, né, pro Andrade ficar. E aí, como é que foi essa parada? Porque é interessante, porque já vimos isso acontecer e dá certo. Já vimos acontecer e dá errado. Até no Botafogo de 2003, os caras pediram pro Lúcio ficar. E isso aqui é uma crítica que eu faço mesmo. Eu não vi ninguém ir a público defender o Lúcio. Nenhum dos caras que estavam ali. Porque se a gente pediu pro cara ficar, a gente foi lá e não ganhou, pô, e ninguém defendeu o cara foi embora pra cá do caramba. Não sei o que aconteceu lá dentro, não me interessa, mas
eu joguei essa parada e alguém deveria falar do cara. Como o Dema saiu em 2006, e a gente foi lá e falou, olha, a gente não entende, é opção demais, pô, o cara fez tudo, ninguém queria que o cara saísse. Como é que foi pra você, porque essa resposta ficou no teu colo também, né? Tu tinha que ajudar o Andrade, era o Andrade, você... O Alexandre Sanches O Alexandre e o Sanches. Robertinho. O Robertinho, preparador de goleiro. É. A Você- comissão de frente, né? De frente. Mas aí tava o Giga, o Runco, a galera, Sim. Paulo Ribeiro, todo mundo, assim, mas a linha de frente, assim, que do banco, né? Que Do ficava no banco. banco ali. Era eu, o Alexandre, o Robertinho e o Andrade. E você acabou sendo meio que um auxiliar do Andrade, não é isso? Não, era o auxiliar do Andrade, não Você tinha. era o- Ali já era oficialmente Auxiliar do Andrade. auxiliar. É, porque assim, quando o Andrade foi chamado para ser o treinador interino, a gente estava junto no treino. E aí, se eu não me engano, foi o Kleber com o Braz. Se eu Sim. não me engano. Ou foi um ou foi o outro, agora eu não me lembro. Acho que foi o Kleber com o Braz que chamou o Andrade para falar disso. E aí, no primeiro momento, era um jogo interino. Não era efetivado ainda. E o primeiro jogo interino, se eu não me engano, foi o jogo na Vila contra o Santos. Que o Flamengo não ganhava do Santos na Vila há 24 anos. Era alguma coisa, algo em torno disso. Ou não tinha ganho na Vila, sei lá. Era em torno disso, 24 Era ruim anos. de ganhar. Era ruim de ganhar. E aí a gente foi como interino. E aí o Andrade me chamou. E o Andrade teria, aí que tá de novo a minha gratidão pelo Andrade de novo, porque o Andrade teria, no mínimo, mais 10 ex-jogadores para chamar para ser assistente dele. E ele me chama para continuar com ele, para ser assistente dele, confiou em mim. E assim, por isso que eu sou eternamente grato ao Andrade por mais essa oportunidade que ele me deu. É outro cara que tem um coração que não cabe dentro do peito dele. Falar que do Andrade é redundante, porque é um cara especial. Mas ele me chama e fala, cara, vamos para esse jogo, é um jogo difícil, vamos fazer nosso melhor, porque é uma oportunidade que a gente está tendo. Vai que as coisas aconteçam, a gente não sabe, vamos fazer nosso melhor. E nesse final de semana, foi o final de semana que morreu o Zé Carlos, goleiro. Caraca. E o Zé Carlos era assim, o Zé Carlos fazia aniversário no mesmo dia que eu, 6 de fevereiro. Era um cara que a gente jogava pelada junto. O Andrade jogou com ele no Flamengo. Então a gente tinha uma ligação muito forte. O Andrade, então, com o Zé é absurda, porque jogaram anos juntos. E eu tinha uma relação de amizade com o Zé. Então a gente ficou bem triste com o falecimento do Zé naquele final de semana. A gente chega aí no velório dele, que foi na Gávea, antes de embarcar para o jogo do Santos. E aí, embarcamos para o jogo do Santos, ganhamos na Vila 2-1. O Adriano faz um gol espetacular de fora da área. E o outro gol, se não me engano, é contra do Parazinho. E a gente ganha 2-1 do Santos na Vila. Volta, continuamos como interino ainda. E aí tem um jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E aí, de novo, ó, não arrumamos treinador ainda. Vocês vão para esse jogo ainda no Maracanã. Vamos pro Maracanã, o Atlético liderando a competição. Ganhamos do Atlético no Maracanã 3-1, se eu não me engano. Aí quando acaba o jogo, aquele... Pô, acho que estamos indo bem. Calma, mas tá bem. Aí no dia seguinte, na quinta-feira, o Andrade, chamaram ele lá, eu não participei, e aí ele foi efetivado. E aí, obviamente, assim, consequentemente, eu junto. E vocês dois juntos. Aí o Braz depois me chamou, ó, cara, agora são vocês, toca aí, vambora, tamo junto, abraça aí. E fomos, mas foi assim, aí, olha como é que são as coisas. Ganhamos do Santos, fora, ganhamos do Atlético, líder, aí fomos pegar o Náutico em casa. Pô, vamos ganhar. Porrada. Cara, quase que a gente perde. Aí o Náutico faz 1-0, e aí a gente consegue empatar num gol que o Léo faz o gol e depois ele faz bravejando lá e tal. Aí empatamos o jogo, aí todo mundo, pô, será que é? Será que não é? Pô, será que vai? Será que não vai? Aí a partir dali, a gente começa a fazer uma sequência de vitórias. A gente ganha, acho que do Sport,
E aí vai, até que se consolida o Andrade como treinador, porque os resultados vinham acontecendo. E aí a gente começou a ter resultado e performance. O time jogava bem e ganhava. Não era, jogando mal e com sorte, não. Pô, o time é bom pra caramba. Mas porque eles entenderam quem era quem. Assim, eles sabiam, se não jogar o Léo, joga o Everton Silva. Se não jogar o Juan, a gente não tinha lateral esquerdo na época reserva, acho que era o Egídio que estava, mas teve algum problema, aí teve que jogar o Everton. O Everton Canhotinho, né? De lateral esquerdo. E aí, pô, Maldonado, Toró, Williams, Ayrton, só dava pra jogar 2. Aí o Maldonado ia pra seleção, aí voltou, rompeu o cruzado, o Toró foi, arrebentou a base do pé, aí o Williams voltava, era cartão, o Ayrton era expulso. E aí, resumindo, eles se revezavam e todo mundo jogava. Acabou então, jogando todo mundo. Todo mundo entendia quem saía. Denis Marques sabia que era a reserva do Adriano, mas quando o Adriano não jogava, era o Denis que jogava. O Zé sabia da importância dele, e aí o Everton da dele também, o Williams também da dele. Resumindo, todo mundo sabia da sua importância. Não tinha vaidade de, ou é o Bruno, ou é o Adriano, ou é... Ninguém. Eles criaram o dia deles lá de confraternizar, que eles tinham lá um dia que eles se encontravam, e era o dia que eles se uniam cada vez mais, aquilo ali foi criando cada vez mais uma fortaleza entre eles. Não tinha zero de problema. Não tinha nada que atrapalhasse o nosso ambiente. Era um ambiente bom de treino, era um ambiente bom de viagem, de jogo, de concentração. Não tinha problema. Não tinha. A gente não tinha, assim... O grupo mesmo resolvia entre nós ali... Qualquer problema que tinha, a gente não tinha... Então, assim, o Andrade era um cara que sabia ouvir, e quando ele falava também ele era ouvido. E era um cara, assim, que pela história dele... dentro do Flamengo e dentro do futebol brasileiro, dispensa comentários do quanto ele foi craque. Então, qualquer toque que ele dava de posicionamento, de tal, todo mundo parava para ouvir, porque era uma referência que falava. Não era eu que estava falando ali, era o Andrade que estava falando. Bom ponto. E aí, todo mundo parava para ouvir. Então, era fundamental, e foi fundamental ter o Andrade ali naquele momento, ter aquele grupo ali, o nosso trabalho, o trabalho de base, dos bastidores, que aí tinha a galera ali, Paulo Ribeiro, Runco, Giga, a galera que estava ali por trás também, junto da comissão, porque a comissão era uma comissão muito pequena, não era uma comissão grande. Hoje na comissão tem 50 pessoas. Ali era, sei lá, 12, 15 no máximo. Entendeu? Era o Jorginho com o Denis de massagista, aí roupeiro era o Barata com o Babão. Babão sai na porrada. E era assim, era bem curtinho, a comissão era bem curtinha, não tinha 10 caras na preparação, não tinha 10 caras de análise. Eu que fazia análise, eu ia para a concentração, editava, aí já mandava para o Andrade, a gente já via, já montava pré-eleção. Então era muito rápido, porque era eu e ele. Não tinha... Verdade, não tinha que discutir com muita gente. Não discutia com ninguém, era eu, passava para ele, ele dizia, não, assim não, mais para lá, mais para cá. Aumenta o tempo, diminui. Então era eu e ele, eu já sabia o que ele pensava, eu já levava no tempo que ele queria, já sabia o que ele pensava de jogo, então eu já editava mais rápido. Então era muito simples. O Alexandre já sabia o nosso trabalho da semana qual era. As semanas cheias, a gente mais ou menos que repetia. Então quando chegava na quarta-feira, o jogador já sabia que quarta-feira era o dia tal, na quinta-feira o treino tal, no sábado era o treino tal, a gente já tinha... Então não tinha muito mistério. Vocês querem dentro daquele, uma metodologia de trabalho. Que deu certo para aquilo ali. Porque vocês tinham. A gente criou aquilo ali, todo mundo entendeu a sua importância, o trabalho, quem fazia o quê, como, quando, por quê. E as coisas foram andando, mas assim, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de problema. Trabalhamos de ponta a ponta do nosso primeiro jogo ali. Óbvio que tiveram dúvidas externas, mas internamente a gente não tinha dúvida nenhuma, porque cada um sabia o que estava fazendo. A gente criou alguns treinos que a gente dava alguns nomes diferentes e os caras já chamavam o treino pelo nome. A gente criou tipo a Champions League, tinha um treino que era Champions League. Pô, e hoje? Não, hoje é Champions League. Champions League a gente gosta. Aí, a gente dava assim nome para cada treino. Maneiro pra caralho. Aí o cara já sabia, quarta-feira qual é o treino? É o Champions League, é o não sei o quê, é esse, é aquele. Então a gente dava nome, então a gente criou um ambiente que os jogadores gostavam de estar ali. Não era uma coisa forçada, eu acho, né? Assim, porque depois que os caras pararam,
Eu tenho muita relação ainda com o Fábio Luciano, de conversar, com o Léo, Toró, Williams. E esse é o feedback que eles dão. Pô, a gente gostava de estar ali, a gente estava feliz ali, a gente estava todo mundo entrosado, todo mundo contente, um com o outro, um ajudando o outro. Então era um ambiente de amizade mesmo, de trabalho. Então isso foi legal da nossa parte ali, da gente poder trazer esses caras num período difícil do ano, porque você sabe quando tem aquela parte de rebaixamento, criam as dúvidas, criam aquelas ansiedades, pô, troca time, manda embora, e a gente soube coordenar e controlar a equipe até o final do ano. Quando é que tu achou que dava pra ganhar? Cara, de verdade, a gente jogou contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, e a gente ganhou de novo dele de 3-1. Foi 3-1 no Maracanã e 3-1 no Mineirão. Quando a gente ganha no Mineirão, e o Atlético de novo, acho que não era o líder, aí eu falei, pô, agora vai ser ruim tirar da gente, porque ali a gente empatou com o Atlético, se eu não me engano, ou a gente passou um ponto do Atlético, e faltavam 3 ou 4 rodadas, eu acho, porque a gente só foi líder, na verdade, na penúltima rodada. Isso. A gente não foi líder o campeonato inteiro, mas na penúltima rodada a gente foi líder. E a gente sustentou para a última rodada a liderança. Então, quando chegou no Atlético, faltavam uns 3 ou 4 jogos. E, pô, o Maldonado fez o primeiro gol, que eu acho que foi o primeiro gol dele no Flamengo. O Adriano faz um gol absurdo também. E o Pet faz um olímpico, se eu não me engano. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. E aí, pô, só gol diferente. e aí, pô, eu falei, cara, eles não vão tirar o título da gente, não. Só que aí as coisas foram ainda não definidas, porque a gente ganhava, o Inter ganhava, a gente ganhava, o Atlético ganhava, a gente ganhava, o Palmeiras ganhava, a gente ganhava, o Fluminense ganhava, todo mundo ganhava. E só que a gente estava no mesmo bolo, a gente ganha, ó, a gente não pode perder. Aí o Andrade na preleção falava, mais uma vez, não podemos perder. A gente sabia que, mais uma vez, não podemos perder. E a gente, toda a preleção, tinha essa frase, mais uma vez, não podemos perder, porque a gente sabia que a gente, se sustentasse aquilo ali, eles iam em algum momento tropeçar. Só que quem tropeçasse ia sair da briga. Isso aí. E aí, se a gente mantivesse a nossa batida, a gente não ia sair. E nós não tropeçamos, e quando tropeçava também, eles tropeçavam. Empatou o Palmeiras, empatava a gente. Empatou o Inter, a gente empatava. Perdeu o Inter, a gente empatava, já subia um ponto. E foi tirando esse pontinho do Palmeiras até que a gente tirou os 14 pontos do Palmeiras de diferença. Cara, que isso é muito louco. Porque tirar 14 pontos daquele time do Palmeiras com a qualidade que tinha ali... Não, tirar 14 pontos de qualquer time, pô. É um absurdo, como foi absurdo o Botafogo não ser campeão com 14 pontos na frente. O que aconteceu não importa, mas é muito fora da casinha, né, cara? Mas aí é o que eu tô te falando. Aquele grupo era um grupo mentalmente muito forte. Não era um grupo que... Mas tu olha pro time tecnicamente... Pô, Marcelo, é bom pra caralho. Sim, não mas às vezes a parte técnica é forte, mas o mental não sustenta a pressão, não sustenta a briga pelo alto nível. E aí, só os jogadores de alto nível é que conseguem sustentar uma pressão de alto nível. Entendi. Muito bandido junto, com todo o respeito, do bandido no bom sentido da palavra. Porque assim, assim, muito bandido junto, mas pô. assim, porque quando entrava no Maracanã, esses caras, se tivesse uma pessoa ou 1 milhão de pessoas dentro do estádio, era do mesmo jeito. Era do mesmo jeito. Era um jogo como se eles estivessem jogando pra família deles. É isso. Os caras brincavam de jogar, assim. Brincavam não no sentido pejorativo. Não. Brincavam de jogar porque eles tinham qualidade e tinham alegria pra jogar. Então era um time muito bom de trabalhar, um time que... Por exemplo, o Adriano acabava o jogo, todo mundo tinha aquela recuperação de 24, 48 horas. Ele gostava no 24 de participar do treino de quem não jogou. Então ele fazia um pedaço do treino de quem não jogou. Então, assim, ele gostava de estar junto ali. Ele podia chegar e falar, não quero treinar. Ele fazia questão de no dia seguinte ir lá treinar para fazer o dia seguinte do que quem não jogou. Aquele joguinho que sempre tem, aquele negócio assim. Ele ia lá e participava. Não, obviamente, de todo o trabalho, mas ele, em algum momento daquele trabalho, ele gostava de estar ali. Então, isso assim, fazia bem para eles. Eles gostavam de estar ali. Eles não iam no dia seguinte, pô, tem que ir lá de novo. Eles iam porque eles iam felizes para encontrar o amigo, resenha, bater papo. Então eles estavam felizes de estar ali. Isso é que era
legal de tu ver isso dentro do trabalho. Pô, maneiro, maneiro. E foi muito merecido o título de vocês. Eu tava vendo de longe, eu falava com o Gigante também direto. Ah, caralho, acho que a gente vai ganhar essa porra. Não, ali... Na época eu tava no Vasco. Não, ali cara, foi muito bom, cara. Pena que, assim, naquela época não tinha telefone, não tinha aquele negócio de tu já sair filmando. Tu não tem... Eu não tenho foto. Não tem lembrança disso? Não tenho foto do título, assim, do dia, dali do jogo do Maracanã ali. Eu não tenho filmagem, não tenho nada. Porque a gente tava tão focado em... Tinha aquelas máquinas digitais e tal, mas tá tão focado no trabalho e depois tão feliz em comemorar que eu nem pensei, pô, vou levar uma máquina, vou levar um negócio pra filmar um... Não, e tava na atenção porque tava o outro jogo, e vocês tinham que ganhar o jogo, né? Mas Porque assim, tinha a gente foi pro jogo, mas a gente sabia que só dependíamos de nós. Então assim, gol lá do Inter. A gente combinou. Esquece, a gente só depende da gente. Saiu o gol do Inter, mas a gente fez o gol aqui, acabou. Saiu o gol no Palmeiras, a gente fez o gol aqui, acabou. Então a gente se preocupou com o nosso jogo ali. A gente só não podia perder. Até porque a gente não poderia nem sair do Maracanã se a gente perde. Eu acho que a gente estava lá até hoje, dormindo lá no Maracanã, se a gente perde aquele jogo ali. Mas a gente sabia que só dependíamos de nós. Então todo mundo foi, nós. E aí chega na decisão, quem faz os gols? A dupla de zaga. A dupla de zaga. Não, e improvável, né? Porque o David nem era titular, né? Não. Era o Álvaro e o Angelim. Mas assim, ninguém na aposta, tivesse alguma bet hoje aí, ninguém botava o Angelim. Quem cravasse, a odd era 10-0. Ninguém botava Angelim e David Braz pra fazer os gols ali, mas merecido, porque os dois também trabalharam pra caramba durante o ano e não eram considerados protagonistas, né? Verdade. Eles eram coadjuvantes, mas naquele momento ali eles se tornaram protagonistas e merecidamente, porque trabalharam demais durante o ano para estar ali e conquistar aquele espaço que eles tiveram ali na final. Não, time bom demais. O Bruno, Juan, Álvaro, Angelinho, o David, Léo, o Ayrton dando porrada em todo mundo, o Williams também, Pet, o Zé jogou demais. Não, o Zé foi um dos caras mais importantes taticamente. O Zé jogou demais, além de... Taticamente, o que o Zé fez, o gol que ele faz contra o São Paulo no Maracanã, foi um gol fundamental pra gente, porque o São Paulo, se não me engano, tinha feito um gol, tinha sido invalidado. São Paulo atacando a gente, ele dá um sprint e faz um gol contra o São Paulo, de biquinho assim, e logo depois, se não me engano, teve o pênalti que o Pet bate, perde. Aí o juiz manda voltar o pênalti do Pet, o Pet vai, dá a cavadinha e faz o gol no Rogério. Aí ganhamos, se não me engano, 2-0 esse jogo. E o Zé jogou demais esse jogo do São Paulo. Então, assim, tem o jogo do Zé, tem o jogo do Adriano, tem o jogo do William, tem o jogo do Maldonado, tem o jogo do... Cada um tem o jogo do Angelim, tem o jogo do David, tem o Bruno. O Bruno pega 2 pênaltis do Ganso no mesmo jogo. É isso aí, verdade. Então, assim, cada um foi sendo protagonista num momento... E cada um foi dando a sua importância para o título. A construção foi feita. O Maldonado, o Ayrton, o William, o Toró e tal. E cada um, ninguém querendo aparecer e todo mundo aparecendo. Foi o mais importante da tua carreira? O brasileiro, de título? Né? De tamanho. Acho que de tamanho foi. Assim, porque... Assim, eu participei, aí já pulando para 19, né?